Oi, gente do quarto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Olha, eu deixei uma atividade para vocês sobre gráficos, né? E a gente corrige daqui a pouco. Mas vamos começar já com o assunto da aula de hoje, que é pictogramas, né? A aula de matemática, o assunto de matemática. Pictogramas também é um outro tipo de gráfico que a gente vai aprender hoje. Ah, gente, espera aí, deixa eu interromper aqui minha aula. Ó, façam o seguinte. Vamos fazer uma surpresa? Vamos combinar o seguinte, vamos fazer uma surpresa para Proselma e para Pronádja. Sabe por quê? Hoje é o aniversário da Proselma e ontem foi o aniversário da Pronádja. Então bora botar lá no grupo um áudio desejando parabéns a elas. Elas não vão saber de nada, que elas não assistem minha aula, elas não estão vendo minha aula, então elas vão ficar surpresas, vocês desejando feliz aniversário a elas. Vamos lá, vamos fazer isso. Coloquem aí no áudio, mande aí para elas vão ficar perguntando: Meu Deus, que coisa boa! Então vamos combinar isso. Vamos lá, gente, vamos fazer essa surpresa para elas, tá bom? Vamos voltar para a aula então. É... eu tava falando de quê? De pictogramas. Pictograma é um gráfico que utiliza símbolos ou figuras para representar as informações. A gente estava vendo os gráficos anteriores, a gente não estava colocando figuras naqueles gráficos. Agora a gente vai colocar figuras para ajudar na visualização, tá bom? Para representar as informações. Ó, vamos para um exemplo. Exemplo, Gabriel. Oi, Gabriel Augusto, tá vendo? Você aí, ó, no exemplo, Gabriel trabalha em uma loja de produtos esportivos. Gabriel registrou em uma tabela a quantidade de bolas de futebol vendida nos 4 últimos meses do ano anterior. Então, observem aqui, tem o título Venda de bolas de futebol, e aí tem os meses e a quantidade de bolas vendidas. Setembro do ano anterior ele vendeu 45 bolas, outubro ele vendeu 30, novembro ele vendeu 35 e dezembro ele vendeu 50. Até aí tudo bem, né? Mas agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir um gráfico. Que gráfico a gente vai construir? Um pictograma. O pictograma, lembra o que eu falei? Tem que ter figuras que representem a informação. Que figura eu poderia representar esses dados, essas informações? Tu tá falando de quê? Venda de quê? Venda de bola de futebol, né? Então eu posso pegar uma figura de uma bola de futebol para colocar no meu pictograma. Agora, quando eu for colocar as bolas de futebol, reparem, eu não vou colocar 45 bolas de futebol para representar o número 45 de setembro. Imagine, vai ficar muita coisa, muita informação, muitas bolas, né? Vai demorar demais eu colocar essas bolas todas. Então a gente pode fazer o seguinte: no pictograma, a gente pode dizer, por exemplo, que cada bola, né, cada símbolo desse da bola vai representar 5 bolas de futebol. Isso aí já vai me ajudar. Eu não vou precisar colocar 45 bolas. Não, eu vou colocando de 5 em 5. Cada bola vai representando 5 bolas de futebol. Cada símbolo representa 5 bolas de futebol. Tá bom? Aqui, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a construir um pictograma do início. Partindo dessa tabela, nós vamos fazer o nosso pictograma. Então, nós temos o seguinte: vamos começar colocando o título e os meses, tá bom? Aí, coloquei o título já do meu pictograma e coloquei os meses: dezembro, novembro, outubro e setembro. Agora, reparem, dezembro, se vocês olharem lá na tabela, venderam 50 bolas. Eu não vou colocar 50 bolas aí representando. Eu tenho que colocar porque, lembra, cada bola, cada símbolo de uma bola está representando 5 bolas vendidas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou contando de 5 em 5 até chegar em 50, porque dezembro vendeu 50 bolas. Vamos lá contando comigo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ainda falta, né? 50. Então, eu completei a de dezembro 50 bolas. Tá vendo? Vendidas. Eu só precisei de 10 símbolos. 10 símbolos estão representando
50 bolas, porque esses símbolos, né? Cada símbolo desse representa 5 bolas. Vamos fazer agora o de novembro. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, pronto, novembro já são 35. Eu só precisei de 6 símbolos. Agora, para outubro, eu vou precisar de quantos símbolos? Quantos símbolos desse eu vou precisar? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Outubro, quantos símbolos eu vou precisar para mostrar que eu vou ter 30 bolas? 5 segundos. Quem respondeu que eu vou precisar de 6 símbolos está certo. É só contar de 5 em 5 que você vai ver que só você ia ter que precisar de 6 símbolos. Agora, setembro. Vou dar 5 segundos novamente para vocês pensarem quantos símbolos eu vou precisar representar aquele 45 lá de setembro. 5 segundos. Quem respondeu que eu vou precisar de 9 símbolos está correto também. Agora eu trouxe outro exemplo aqui. Cor dos olhos dos alunos do Colégio Líder. Reparem, aqui eu tenho um pictograma. Mas se eu perguntar assim, ó, quantos alunos têm os olhos castanhos? Olha, no pictograma, a gente não conta a figura de um em um. A gente tem que observar o seguinte, a gente tem que observar a equivalência dos olhos. Por exemplo, sempre vai ter o símbolo, ó, o símbolo olho representa 10. Então, eu tenho que contar de 10 em 10. Eu não poderia responder que castanho tem 3 alunos. Sempre eu tenho que olhar essa referência do símbolo. Cada símbolo no pictograma indica uma quantidade. Então, se atentem. Se eu perguntar assim, ó, quantos alunos têm olhos castanhos? Vocês deveriam fazer a conta, ó. 10 mais 10 mais 10 igual a 30, tá certo? Então, não responder 3 alunos. Não tem só 3 alunos, tem 30, porque cada olho, cada símbolo do olho vale 10. Agora, se eu fizer assim, ó, se eu perguntar quantos alunos têm olhos azuis, vocês vão fazer a conta. 10 mais 10 é igual a 20. Se eu perguntar agora, quantos alunos têm olhos verdes? Aí você se depara, meu Deus, tem um olho ali que está pela metade. Será que ele estava dormindo? Estava acordando agora? O olho estava assim pequenininho? Não, gente. Num pictograma, a gente pode representar os símbolos pela metade. Então, quando a gente representa um símbolo pela metade, o valor vai ser pela metade também. Então, se eu fosse saber quanto vale essa metade do olho, a metade do olho vão representar 5 alunos com olhos verdes. Então, a conta de quantos alunos têm olhos verdes, eu teria que fazer 10 mais 5. 10 porque é um olho inteiro e 5 porque tem um símbolo pela metade. 10 mais 5, 15. Então, tem 15 alunos com olhos verdes. Agora, se vocês vão realizar a atividade no módulo de matemática, páginas 65, 66 e 67, que falam sobre pictogramas, tá bom? Antes da gente terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer logo a autocorreção das páginas 60, 61 e 62, que foi um dever que eu passei na quarta-feira. Vamos. A questão 3 diz o seguinte: o time de Bernardo participou de um campeonato de basquete na escola. Na tabela a seguir está registrada a quantidade de pontos que cada um dos meninos marcou durante esse campeonato. Então, lá em cima está a tabela, dizendo que André marcou 27 pontos nesse campeonato de basquete, Paulo marcou 21, Bernardo 15, Cassiano 9 e Breno 12. Olha, Breno, você, ó. Breno marcou 12 pontos. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que pintar a quantidade de quadradinhos necessário e colocar os valores aqui do lado na minha escala, tá bom?
Se eu pintar de um em um os quadradinhos, se eu pintar cada quadradinho valer 1, não vai chegar até a quantidade de 27. Então, cada quadradinho não pode valer 1. Cada quadradinho também não pode valer 2, porque senão não vai chegar lá na quantidade de André, que é 27. Cada quadradinho tem que valer 3. Então, se você conta de 3 em 3, não é? Quadradinhos de André, você consegue chegar lá no 27. Você vai pintar 9 quadradinhos e cada um desses 9 quadradinhos vai representar 3 pontos. Então, 9 vezes 3, 27. O de Paulo, você também vai pintar 7, porque 7 vezes 3 vai chegar no 21 pontos de Paulo. O de Bernardo, você vai pintar só 5 quadradinhos, porque 5 vezes 3 vai chegar nos 15 pontos de Bernardo. O de Cassiano você vai pintar 3 quadradinhos só, porque 3 vezes 3 é igual a 9, chegou nos 9 pontos de Cassiano. E Breno, você vai pintar 4 quadradinhos. Se você pintou 4 quadradinhos, acertou, porque 4 vezes 3 é igual a 12. E tem 12 pontos lá de Breno. A letra B diz assim: letra B. Qual é o título do gráfico e da tabela? Então, a gente olhando ali o título do gráfico, a gente vê que é pontos marcados no campeonato de basquete. E o da tabela também. Eu circulei os dois de vermelho. Então, coloquem aí nessa resposta pontos marcados no campeonato de basquete. Letra C. Quem marcou mais pontos nesse campeonato? Você olhando no gráfico, você identifica logo. Foi André que marcou mais pontos, que eu circulei ali de verde. Tá vendo? Agora, quem marcou menos pontos nesse campeonato? Quem marcou menos, é fácil, olhando no gráfico a gente vê que foi Cassiano. Cassiano marcou menos pontos, letra D, Cassiano. E quantos pontos Paulo marcou a mais do que Bernardo? Olha, repare, Paulo, eu pintei 2 quadradinhos a mais do que Bernardo. Como cada um desses quadradinhos vale 3, eu tenho que contar 3 mais 3, 6. Então, Paulo marcou 6 pontos a mais do que Bernardo. Aqui está as respostas. A letra E você também poderia fazer 21 menos 15 igual a 6, que vai dar que Paulo marcou 6 pontos a mais do que Bernardo. Do mesmo jeito. Questão 4. No gráfico a seguir está registrada a quantidade de alunos separados por ano escolar que usam ônibus para ir até a escola. Então, tem alunos do quinto ano, ali está 60, né? O do quarto ano tem 50, o do terceiro ano são 40 alunos, o do segundo ano são 50 alunos e o do primeiro ano 35 alunos. Aí diz assim, ó, termine o texto que Pedro começou a escrever contando uma informação que aparece no gráfico. Aí Pedro escreveu assim, ó, a escola onde eu estudo fez uma pesquisa para saber quantos alunos de cada ano usavam ônibus escolar. No gráfico, podemos ver que são 60 alunos do quinto ano que usam o ônibus. Além disso, 50 alunos, o que? 50 alunos, o que? Aí eu poderia completar dessa seguinte forma, eu completei assim, ó. Além disso, 50 do quarto ano usam ônibus escolar, 40 alunos do terceiro ano, 50 alunos do segundo ano e 35 alunos do primeiro ano. Tá bom? A questão 5 diz assim: em uma escola de futebol, a distribuição da idade dos alunos está representada no gráfico abaixo. Então, eu tenho a quantidade dos alunos e a idade deles segundo o sexo, né? Segundo se ele é um menino ou se ele é uma menina. Letra A. Quantos meninos de 9 anos têm aula nessa escola? Ora, meninos é verde e 9 anos é só ver ali que vão ter 4. Então a letra A, a resposta é 4. Quem acertou, gente, não esquece que a autocorreção vai colocando o Czinho de certo. Letra B. Quantas meninas de 11 anos têm aula nessa escola? Meninas é lilás, 11 anos, eu vejo que está ali. Ah, Diogo, mas não está na direção de nenhum número da escala. Mas, ó, reparem, está na direção, está no meio, entre o 4 e o 6. Qual é o número que está entre 4 e 6? Só tem um, é o 5. Então, quantas meninas de 11 anos têm aula nessa escola? Resposta da letra B, 5. Letra C. Quantas crianças de 11 anos
tem aula nessa escola. Então, para eu fazer a conta de 11 anos, eu tenho que juntar a quantidade de meninos e de meninas. Ou seja, eu tenho que juntar aquela parte ali que eu peguei de azul. Meninos, que é de verde, deu 10, e meninas, que eu já tinha feito, 5. 10 mais 5, olha lá, 10 mais 5, a resposta dá que 15 crianças têm aulas nessa escola, tá bom? Então, gente, a aula de matemática por hoje acabou e até a próxima.